Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal César Ramos. Hoje vamos ver a educação é o nosso maior imbróglio. Antes eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, aqueles que ainda não deram o prazer de se inscrever, para nós poder impulsionar esses assuntos para mais pessoas, para compartilhar com os amigos. É muito importante para que o canal cresça. Nós somos patriotas e temos que nos unir, porque somos a direita conservadora e a situação está ficando muito feia. Bom, hoje então, o Ministério da Educação é sem dúvida um dos órgãos do Estado que está mais aparelhado pelos comunistas. Desde 1960 é que a gente vem acompanhando isso, desde criança que eu acompanho isso. Todos nós sabemos que o problema lá do Ministério da Educação nunca foi falta de verbas. O problema lá é a má gestão ou aparelhamento ideológico e outras coisas. Mas basta entrarmos numa universidade pública, né, para constatarmos a degradação do campus, a pichação, matação de aula, greve de estudantes, a doutrinação e fora aquelas outras condutas amorais que eu não posso falar aqui no vídeo, senão o vídeo cai. Mas a gente sabe que acontece muita coisa lá. Quem foi estudante sabe, a gente conhece, tem o problema da cannabis e outras coisas lá. Então, o que é isso? Isso tudo é o resultado de mais de 30 anos da educação Paulo Freire e da doutrinação marxista-gramscista que existe nos campos desde a década de 60. E se nós buscarmos aqui no Google, é só entrar no Google aí, os últimos 10 anos, os presidentes da UNE, todos eles foram filiados ou eram representantes de partidos políticos, da esquerda, do Partido Comunista, do PT, do PSOL, dessa gente aí. E inclusive os DCS também, dos campos lá, das faculdades, também tem esse problema. Principalmente na área das humanas, é muito comum isso aí, então. Bom, o ministro Abraham Weintraub, esse ministro da Educação agora, ele já era rejeitado pelo MEC desde o tempo que ele foi indicado como provável ministro para ocupar a pasta lá no ano de 2018, quando ele foi um apoiador do Bolsonaro desde o início. E ele é um homem afinado com o presidente. Então, já tinham derrubado o primeiro ministro da Educação, que era o Wells, aquele, e esse aí, o Weintraub, que tem um bom currículo, tem fama de bom gestor, e já fizeram de tudo para derrubá-lo, inclusive através de um impeachment que o STF lá, foi eu não me lembro, parece que foi o ministro Lewandowski que julgou, e aí ele escapou dessa aí também. Mas eles continuaram tentando de todas as maneiras derrubar esse ministro. Então, o nosso ministro da Educação, o Abraham, esse aí, ele tem razão e nós, como cidadãos, nós temos a obrigação de defendê-lo desses ratos de esgoto que estão atacando ele 24 horas por dia. E antes dele ser ministro, ele é um cidadão comum, como eu, como você, e ele está indignado, ficou indignado naquela reunião, com toda essa sujeira da classe política e principalmente do STF, que ao invés de defender nós, os cidadãos, eles protegem criminosos, soltam bandidos, se acham acima do bem e do mal, vivem como uns reis lá à custa do povo, são os ditadores autoritários, né? E são a desgraça do nosso país, a vergonha da nação, de toda a população, vamos combinar, né? Então, nós não podemos aceitar pelo resto da nossa vida esses caras lá, carregar essas maldições nas nossas costas. O que nós vamos dizer para os nossos netos, nossos filhos? Então, até quando o povo brasileiro vai aceitar essa escória perseguindo as pessoas de bem? Da minha parte, eu nunca vou me calar, eu sempre vou falar aqui, vou gritar para que as pessoas acordem e dê um basta nessa situação, porque isso aí é uma vergonha. E pelo menos vamos começar defendendo agora o nosso presidente e os nossos ministros, que são pessoas qualificadas, são pessoas íntegras. E no mínimo que nós podemos fazer, isso é o mínimo, pelo amor de Deus. Bom, agora os senadores esquerdistas querem ouvir o ministro da Educação sobre aquelas suas falas, né, lá na reunião de ministros, né, mas, por exemplo, pedirem um impeachment de ministro do STF, eles não têm coragem de fazer. Eles não têm coragem de fazer. Mas ouvir um ministro Bolsonaro é fácil. Aí a pessoa vai lá e sofre aquelas humilhações deles e não dá nada. Então, que moral tem esses caras, que moral tem os senadores aí para criticar ou interrogar a fala de um ministro que aconteceu numa reunião privada, que a gente viu no vídeo, e tão de brincadeira, né?
Então, mas cadê o Cajuru e aqueles outros que eram galo, que viviam cantando e brigando lá nos microfones? Sumiu o Cajuru, morreu. Deveria se preocupar com outras coisas, como por exemplo, agora, os prisioneiros políticos que estão lá em São Paulo, o Jurandir Pereira de Alencar e o Antônio Carlos Bronzeri, eles estão presos lá. E agora, o dia 25, foi segunda-feira, eles tiveram o pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por eles terem participado daquela manifestação lá em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, semana retrasada aí. Então, por falar em Alexandre de Moraes, hoje iniciou uma nova operação da Polícia Federal em todo o Brasil, a mando desse relator, para perseguir politicamente jornalistas, youtubers, cidadãos, empresários, naquele inquérito secreto lá, inconstitucional das fake news, num claríssimo abuso de autoridade, rasgando a Constituição de 88, mais uma vez. Eu não estou falando aqui da instituição republicana STF, eu estou falando do comportamento dos ministros que não são pagos para esse tipo de serviço. Né? Eles não são pagos lá para estarem prendendo pessoas, eles estão sendo pagos para defender a Constituição e para julgar as ações de interesse dos cidadãos. Então, esse tal de inquérito fake news aí, ele é ilegal. Por que ele é ilegal? Porque fake news ainda não é um tipo penal, não está no Código Penal isso aí. E não há lei ainda definindo isso. E a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 39, diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Quer dizer, não tem, enquanto não tiver uma lei prevendo. Então, essas pessoas desconhecem isso e aí está o nosso maior problema da educação. As pessoas desconhecem e isso é um problema de falha desde há muitos anos, aí, desde que o Sarney assumiu, que eles foram destruindo a educação e tirando matérias como, por exemplo, o SPB, Educação Moral e Cívica e tantas outras coisas de interesse da boa formação do cidadão, da consciência do cidadão. Então, vejam vocês o constrangimento das pessoas, a vergonha que o cidadão passa todos os dias, como se fossem criminosos, encostam a viatura da Polícia Federal, 6 horas da manhã, na frente do prédio, na frente da casa, e vão apreendendo computadores, celulares das pessoas, como se aquilo ali fosse uma coisa assim comum, e as pessoas ficam constrangidas. Por exemplo, agora, empresários, deputado, a deputada federal Bia Kicis, a Carla Zambelli, o empresário da Havan lá, Luciano Hang, também o, aquele ex-ministro e ex-deputado, o Roberto Jefferson, e tantos outros que eu nem não anotei. Mas para isso, agora um senador comunista, é o senador delegado Alessandro Vieira, que ele é do PPS do Piauí, ele é autor de um projeto de lei 2630 de 2020, que cria a lei da mordaça, que eles chamam de lei da mordaça. É a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência da internet. Que nome pomposo e bonito. Quando eles falam em liberdade, a gente pensa o contrário. O comunista não gosta de liberdade, não gosta de transparência. É justamente o contrário. Né? Então, essa lei será votada terça-feira, agora dia 2 de junho. Claro que de modo remoto, secreto, né? Ninguém vai saber quem é que votou contra ou quem é que votou a favor. É uma maneira bem democrática, como os comunistas são, de votar as coisas bem escondido, né? E só temos que agradecer ao Nordeste por mais essa ajuda que eles mandam para o Brasil inteiro aí. Mas não vamos desistir, né? Até o final do ano, certamente, nós vamos ter no lugar do Brasil uma terra arrasada, né? Pessoas mal vestidas, andrajosas, comendo lixo na rua, ratos, lagartos, sem liberdade de expressão. E esses canais de YouTube aí, como qualquer canal, não digo o meu, que é bem pequenininho, mas os canais grandes aí, eles vão falar de culinária, vão falar da biografia de Karl Marx e outras bobagens, e só quem vai falar notícias vai ser aqueles prodígios vermelhos, né? O pessoal da imprensa canhota, que ganha do Estado, para falar bem do governo, como é na União Soviética, na China, em Cuba, Venezuela, tudo que é lugar. Mas ainda há uma remota esperança que o presidente consiga vetar essa lei, e aí ganha mais uns dias, porque depois o Congresso derruba o veto. Mas, infelizmente, é isso aí. Pessoal, eu peço a todos que se inscrevam no meu canal, César Ramos, né? Curtam, compartilhem, comentem.
Eu tenho um blog, eu vou deixar na descrição aí o blog, eu vou deixar o e-mail também para contato, eu vou deixar o nome da minha página do Facebook, que é a mesma aqui do canal. E lá no meu blog, né, justiçaepolitica.com, tem esse livro aqui, que tem tudo isso que eu falei aí, em capítulos bem explicadinho, né? O que que é o aparelhamento do Estado, o que que é o problema da educação no Brasil, tem um capítulo só disso, o aparelhamento do MEC, todo esse problema que está sendo enfrentado. Agradeço a todos pela atenção e vamos em frente.